Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem de hoje é acima dos principados e potestades. Queremos conversar um pouquinho sobre esse tema. Em Colossenses, que é o texto que nós temos trabalhado, Colossenses 1, versículo 15 em diante, diz assim, eu vou ler até o versículo 17. Ele, está falando de Jesus, né? Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Em outras versões diz principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até aqui. Amados, que texto profundo, né? Nós já falamos, só um pouquinho recapitulando aqui o que já pregamos nesses últimos dias. Jesus Cristo, ele é a revelação, a expressão perfeita de Deus para nós seres humanos. Tudo que nós precisamos saber, e não somente nós, seres humanos, pessoas que vivem na terra, mas também seres celestiais. A expressão perfeita de Deus chama-se Jesus. Se um anjo, se um demônio, se um ser celestial quiser saber sobre Deus, é só olhar para Jesus. Se um ser humano, se qualquer situação humana precisar contemplar Deus, o caminho é Jesus. Jesus é a imagem, a expressão perfeita de Deus. E também não somente a imagem, mas se precisamos acessar a Deus, tudo é através de Jesus. Não tem como acessar a Deus se não for por Jesus, no nome de Jesus. Jesus é o caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, a não ser por mim. Ou seja, Deus, ele é, eu coloquei aqui uma frase que achei interessante, Jesus Cristo é a revelação e expressão perfeita de Deus, a expressão visível e acessível de tudo que Deus é e oferece pela graça, para que a humanidade venha a ser e venha a ter exatamente o mesmo que Deus tem. Então, tudo que nós precisamos está em Jesus. Outro ponto que nós precisamos muito entender, você e eu precisamos muito, toda a nossa fé depende disso. Primeiro, aquilo que eu já falei no começo. Segundo, você precisa crer que Jesus Cristo, ou o Verbo de Deus, antes de ser Jesus, ele chamava-se Verbo de Deus, ou seja, na criação, antes de se encarnar e tornar homem, se tornar Jesus, ele chamava-se o Verbo de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é pré-existente. Jesus, o Verbo, Jesus, ele não foi criado, ele é um Deus, ele faz parte da Trindade. Então significa que ele é pré-existente, ou seja, ele não foi criado. Esse texto diz o que foi criado. Coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Quando fala visíveis e invisíveis, o que nós conhecemos, terra, planeta, o que nós vemos, tudo isso foi criado. O que nós não vemos, o mundo espiritual, o mundo celestial, isso também foi criado. Ou seja, tudo isso foi criado. E Jesus não. Jesus e Deus e o Espírito Santo, eles são pré-existentes. A Bíblia diz, buscai, né, o Lucas citou aqui de manhã, ele falou desse texto, buscai e pensai aqui na terra nas coisas que são lá do alto. Ou seja, você aqui na terra, pense nas coisas do alto. Existem dois lugares, céus e terra, invisíveis e visíveis, mundo visível e mundo invisível, mundo terreno, mundo espiritual. Tudo isso foi criado. Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo não. Então nós precisamos entender bem isso daqui. Tudo foi criado através então de Jesus Cristo. Isso aqui é outro ponto. Tudo que foi criado nos céus e na terra foi criado através do Verbo, foi criado através da palavra de Deus.
Então, tudo que foi criado através de Jesus Cristo. Isso também é fundamental na sua fé. Você precisa crer que Jesus Cristo é pré-existente e que tudo que existe nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas pela palavra, foram criadas por Jesus. Então, tudo que foi criado, né, celestial e terreno, foi criado para expressar o quê? Tudo foi criado, entenda bem o que eu vou falar para você. Tudo que foi criado, céus e terra, foi criado com o objetivo, expressar o amor de Deus, expressar a bondade de Deus, expressar a graça de Deus, expressar o poder de Deus, expressar a soberania de Deus, expressar a misericórdia de Deus. Então, diga assim comigo, tudo que foi criado expressa o amor de Deus. Vocês perceberam o que vocês acabaram de falar? Tudo que foi criado é para o bem. Tudo que foi criado é para fazer bem. Tudo que foi criado é para fazer o bem. Tudo que foi criado é para nos ajudar. Tudo que foi criado é para nos dar uma vida maravilhosa. Tudo que foi nos criado é para o bem. Amém? Vocês creem nisso aqui, não? Isso aqui é muito importante. Tudo que Deus tem para nós. A criação revela todos os atributos de Deus. Do amor de Deus, e tudo que eu já falei, a graça de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, toda a criação através de Jesus expressa isso. Com isso, o que eu estou dizendo? Não existe mal, não existe o mal, Deus não criou o mal, Deus não criou o mal. A destruição, Ele não criou a diminuição, Ele não criou a desonra, Ele não criou, tudo que Ele criou é para o bem, é para que tudo tenha o êxito. Deus não criou nada para prejuízo, amém? Vocês creem nisso, não? O Maurício falou hoje aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus não tem o interesse de sofrimento de ninguém. Deus não tem o interesse que ninguém sofra. E tudo que Deus criou, tudo, e através de Jesus, é para o bem, é para fazer bem, é para ser excelente, é para ser exitoso. Posso ouvir um aleluia aqui a esse Jesus? Mas esse texto, e eu quero aprofundar agora, entrar aqui na mensagem que eu quero, no meu ponto aqui, porque até agora eu só recapitulei. Mas esse texto está dizendo o seguinte, que Deus, Ele criou aqui, Ele diz, né? No versículo 16, Ele diz assim, visíveis e invisíveis, e aqui Ele entra um ponto interessante. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Quando Ele entra nesses 3 pontos aqui, e domingo passado eu falei sobre isso, falei, olha, isso aqui eu converso uma outra hora com vocês, porque precisa de mais tempo aqui para falar sobre este ponto. Sim, Jesus criou, como criou todas as coisas, criou para o bem, e Ele então criou tronos, Ele criou soberanias, Ele criou, na minha versão aqui diz, principados e potestades. Quando a gente olha o restante da Bíblia, principalmente o termo principados e potestades, tem muito a ver, sempre está atrelado à batalha espiritual, a hostes malignas, e realmente é. Quando a gente fala a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E você vai ver vários textos que vai falar principalmente sobre principados e potestades, do ponto de vista batalha espiritual, falando sobre as trevas. E aqui entra um ponto muito importante, que eu estou aqui para falar de Jesus, mas nós precisamos entender o nosso inimigo. E o nosso inimigo chama-se Satanás. Satanás, antes de chamar-se Satanás, chamava-se Lúcifer. Era um anjo de glória, era um anjo, um querubim. E ele, juntamente com 1/3 do céu, eles caíram, eles se rebelaram contra Deus. Então, quando Deus, através de Jesus, criou todas as coisas, Ele criou Lúcifer. Ele criou 1/3 que caiu, que se rebelou. Sim, Jesus criou também esse 1/3 que se rebelou. Todos esses demônios, então, que existem, todos os demônios em todas as hierarquias deles, porque nós temos hierarquias, assim como temos de anjos, temos também de demônios.
Todos eles foram criados por Jesus Cristo. Mas quando foram criados, não eram Lúcifer, não era Satanás, não era o diabo, não eram demônios, eram anjos. Anjos a serviço daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que anjos, a maior parte dos anjos, foram criadas para o meu serviço e para o seu serviço. Vocês estão ouvindo isso, não? A maior parte dos anjos. Por que eu digo? Porque existem anjos que são destinados exclusivamente para a glória de Deus, para a presença de Deus, mas a boa parte dos anjos são destinadas para guardar a terra, para proteger a mim e você, para nos ajudar, para estar conosco. Por quê? Porque Deus, quando criou o mundo, já estava no coração dele criar o homem. E o homem para governar esse planeta e colocar junto com o homem os anjos para nos ajudar nesse serviço. Só que antes da criação do homem, o que aconteceu? Os anjos se rebelaram. Os anjos se rebelaram. Então, a pergunta fica aqui, puxa, mas então quer dizer que Deus criou os principados e potestades? Sim, mas não como são hoje. Assim como Deus deu para você a escolha de você decidir aceitar Jesus ou não, viver a vida cristã ou não, Deus também deu também aos anjos o livre-arbítrio. Porque uma das características de Deus nunca é forçar ninguém e nada. Nem anjos são forçados a nada. Deus dá escolha. E cada um arca com as suas escolhas. E cada um arca com as suas decisões. E os anjos também possuem isso, tanto que 1/3 dos céus, 1/3 desses anjos decidem se rebelar contra Deus. E se rebelam. Só que eles têm uma consequência, eles caem. Eles são expulsos da glória. E eles então se tornam seres terríveis, seres horríveis, chamados demônios. Então, nós precisamos entender isso. No início não era assim. De novo, tudo que Deus criou para mostrar o seu amor. Tudo que Deus criou, Ele criou para mostrar a sua bondade. Tudo que Deus criou, Ele criou para mostrar a sua graça. Tudo que Deus criou, Ele criou para mostrar o seu poder, a sua sabedoria, a sua soberania. Tudo Deus fez isso. Mas Ele também deu a cada um daqueles que Ele criou, principalmente seres celestiais, e no caso nós, seres humanos, Ele deu uma escolha. Por isso eu digo para você que está aqui, quem está nos ouvindo, você tem uma escolha. E todo dia você faz uma escolha, a quem você vai servir. Como será o seu dia? Você escolhe como será o seu dia, você escolhe como será a sua vida. E a Bíblia coloca à disposição o reino de Deus. Quando ele diz ali, o Leslie citou o texto, que uma pessoa encontrou um tesouro no campo e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, isso é uma escolha. Ele abriu mão de uma série de coisas para comprar outras coisas. São escolhas, são decisões. Eu e você decidimos como a gente quer viver. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, nós precisamos entender essas coisas. No início não era assim. Ele criou esses seres, mas esses seres então se rebelaram. A Bíblia também nos ensina que tudo permanece através de Jesus. Jesus não somente criou todas as coisas, mas, e aqui é muito importante nós entendermos, para entender esse tema da minha mensagem hoje, que é acima dos principados e potestades, para que você entenda que eu e você estamos acima dos principados e potestades, nós precisamos entender esse ponto aqui. Deus, tudo Ele criou pela palavra, e tudo permanece criado pela palavra. Eu vou dizer de novo aqui para você, a sua escolha consiste em escolher a palavra de Deus. Você tem 2 escolhas apenas para você fazer na sua vida. Você escolhe viver pela palavra ou viver por conta própria. Você decide. E aqui então, eu quero dizer que você decide pela palavra e permanece pela palavra, porque a palavra dá condições de permanecer. Coloca para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vocês estão comigo aqui, não? Está todo mundo aqui comigo? Vamos lá, estamos aqui no texto bíblico tremendo. Nesses últimos dias, ou seja, nos últimos dias esses últimos dias aqui é do Pentecostes até hoje. Nesses últimos dias nós estamos falando da vinda do Espírito Santo até o arrebatamento. Estes são chamados de últimos dias. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Opa, espera um pouquinho.
Antes dos últimos dias, ou seja, antes do Pentecostes, falava-se através de profetas. Mas hoje se fala através de Jesus. E ele diz, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é que fez o mundo? Aqui está falando do universo visível. Quem é que fez? Jesus. Agora é o versículo 3. Só a primeira parte do versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, já falei sobre isso, ele é a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ponto, até aqui. Então, guarde isso aqui comigo. Deus cria através da palavra. E Deus sustenta as coisas através da palavra. Opa, espera um pouquinho. Vamos lá. Papi, e os demônios? E os principados e potestades? Foram criados pela palavra, sim ou não? E eles são sustentados pelo quê? Vamos lá. Demônios, estou falando de demônio. Demônio foi criado pela palavra? Diabo, demônio, foi criado pela palavra? Sim, porque todas as coisas foram criadas pela palavra. E por que eles continuam existindo? Pela palavra. Pastor, o senhor está me dizendo que a palavra de Deus sustenta os demônios? Sim, mas como não? Mas como assim? Porque ele diz o seguinte, haverá um julgamento no final. E eles serão julgados. Eles perderam o céu, e agora eles serão julgados no final dos tempos. Enquanto não chegar o final dos tempos, eles não são julgados, eles não são destruídos. Um dia eles serão destruídos e eles sabem disso. Vocês estão comigo aqui, não? Os demônios sabem que haverá um tempo que eles serão destruídos. Posso ouvir um amém, glória a Deus, por isso não? Os demônios serão destruídos. E eles têm, diga assim comigo, os demônios, principados e potestades, têm os dias contados. Sabe esse demônio que tormenta você? Tem os dias contados. Vamos lá, vamos avançar. João capítulo 1, versículo 3, olha só. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas no grego, todas é o quê? Todas. No hebraico, no japonês, no chinês, todas é todas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Posso ouvir um amém, um aleluia aqui, não? Sabe por que o sol está brilhando? Porque Jesus disse. Sabe por que o sol não cai? Porque Jesus disse. Sabe quando que vai parar tudo e tudo será destruído? Quando Jesus parar de dizer. E ele voltará. E a Bíblia diz que ele fará novos céus e nova terra. O único que... Falo. Queridos, o erro que cometemos, e sim cometemos, o erro que o mundo comete com camada de ozônio, por exemplo, é sério e destrói e atrapalha. Mas eu quero dizer algo para você, não será camada de ozônio, não será desgelamento, não será, nada disso destruirá o mundo. A única coisa que destruirá o mundo, que vai terminar tudo isso e fazer de novo, chama-se Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui, não? Nós precisamos entender isso. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vamos lá, deixa eu entrar num ponto interessante aqui. Queridos, os nossos inimigos dependem da palavra de Deus para existir, permanecerem até o julgamento final. Hoje o Lucas citou um pensamento que eu achei muito fabuloso aqui de manhã. O inferno não foi criado para mim e para você. O inferno não foi criado para a raça humana. O inferno foi criado para os demônios. Coloca Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Com quem está falando? Com demônios. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vocês estão pegando isso aqui, não? Queridos, o inferno foi criado para o diabo e os demônios.
Mas sim, as pessoas que não querem Jesus ou não querem a salvação de Jesus, infelizmente estarão juntos com eles lá nesse lugar. Mas eu tenho uma notícia linda para você, escute isso: o nosso inimigo já está julgado, o nosso inimigo, a cadeia dele já está preparada, e ele será jogado no inferno, ele será jogado lá, o tempo dele é finito. Alguém poderia dar um aleluia, um glória a Deus? Estou falando, além do o tempo do inimigo ser finito, o que eu também estou dizendo? Queridos, o teu Jesus, o meu Jesus, o teu Senhor, o meu Senhor, é o Criador de todas as coisas, e significa o seguinte: se Ele criou todas as coisas, inclusive os demônios, Ele é mais forte que os demônios. Quem tem mais poder, o barro ou quem fez o vaso? Quem fez. Ou seja, Jesus é o Criador. E Ele tem poder para destruir, Ele tem poder para fazer de volta, Ele tem poder. Por isso eu quero dizer algo para você: o que é que faz qual é a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas? A palavra. Como é que Deus cria? Pela palavra. E como que Deus destrói? Pela palavra. E como é que você vence Satanás? Como é que você cria coisas tremendas na sua vida? Pela palavra. E como você destrói as coisas que o diabo quer fazer na sua vida? Pela palavra. Aleluia! Queridos, os inimigos não podem vencer a Jesus e aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque Ele é o Criador e Ele tem a palavra. E Ele deu para você a palavra. Deixa eu dizer algo para você: tudo que você precisa para vencer Satanás e os seus demônios, você já tem, porque você tem a palavra. O que está acima dos principados e potestades? A palavra. O que está acima dos principados e potestades? Jesus, a palavra. E Ele já te deu a palavra. Você nasceu de novo porque você crê na palavra. Você recebeu a palavra. Significa que pela palavra você vence as obras das trevas. Meu Deus, quando eles foram criados, foram para expressar o amor. Todos os anjos foram criados para isso. Para expressar amor, bondade de Deus, etc, etc. E não para fazer o que estão fazendo hoje. Os demônios, Satanás e seus demônios, não foram criados para fazer o que estão fazendo. Eles estão fora da palavra. Acho que você não ouviu, você presta atenção nisso. Os demônios não foram criados para fazer o mal, eles não foram criados para prejudicar, mas eles estão fazendo isso, significa que eles estão contra a... Mas você tem a... Diga assim: eu, em Cristo Jesus, estabeleço a palavra e faço que tudo que está contra a palavra fique de acordo com a palavra. Queridos, por que você pode destruir as obras das trevas? Porque as obras das trevas estão contra a palavra. E se você tem a palavra, você usa a palavra, você restaura as coisas no lugar certo. Meu Deus, acho que você não está ouvindo, ouça isso, ouça isso. Diga assim: eu tenho poder e autoridade para restaurar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Maurício hoje falou aqui doença. Queridos, toda e qualquer doença é contra a palavra. Não está de acordo com a palavra. E o que você faz quando você cura alguém? Você está estabelecendo novamente a palavra. Você olha uma pessoa, ela está enferma. Aquela pessoa enferma está de acordo com a palavra? Ela foi criada para estar enferma? Sim ou não? Acho que alguém não está com fé, não. Vou perguntar de novo. Alguém que está enfermo está de acordo com a palavra? Foi criado para estar enferma? Foi criada para quê? Para ter saúde, porque assim a palavra de Deus diz. Deus disse: eu criei um ser humano perfeito. A palavra de Deus vê o ser humano perfeito. A palavra de Deus vê o ser humano saudável. A palavra de Deus vê o ser humano próspero. E o que você faz? Torna aquela vida de acordo com a...
Como é que você vence Satanás e seus demônios? Sapateando. Sai, Satanás! Sai, Satanás! Satanás sai com grito? Não. Voz alta. Sal grosso. Vamos botar sal grosso aqui que o demônio sai. 3 batidinhas na madeira. Hã? Botar um elefante com o bumbum virado para a rua. É assim que tira demônio, coisa ruim de casa, não? Mal olhado. Tem umas plantas chamadas mal... Não tem umas plantas que você põe lá de mal olhado, não sei o quê? Hã? Comigo ninguém pode? Meu Deus, olha o nome. Arruda. Aí você põe esse troço lá na sua casa porque você acha que isso vai tirar demônio da sua casa. Mentira! Eu tenho uma notícia para dar para você. Essa planta é simplesmente uma linda plantinha criada por Deus. Mas ela não tira demônio. A única coisa que vence demônio chama-se palavra. Escute isso. Demônios só ouvem a... Por quê? Porque eles ouvem aquilo que os criou. Diga assim comigo, todo demônio conhece a sua origem. E a sua origem é a palavra. Satanás, demônios, potestades, estou falando de grandes demônios, pequenos demônios, todos eles conhecem a sua origem. E a sua origem é o Criador. E quem é o Criador? Jesus. Meu Deus. Vocês estão percebendo de que lado vocês estão, não? Vocês estão do lado de quem? Do vencedor. Vocês estão do lado de quem? Da palavra. Olha que coisa tremenda. Amém, aleluia. Amados, Jesus. Amados, eles passaram a ser maus e fazer o que é mal e todo tipo de mal, tudo que é contra Deus e tudo que a palavra de Deus diz. Diga assim comigo, todo demônio, todo principado e potestade visa negar a palavra. Aleluia. E diga assim comigo, Jesus. Não, aliás, volta assim comigo. O verbo criou o mundo. O pecado corrompeu o mundo. Jesus restaurou o mundo à vontade de Deus. Vocês perceberam o que você falou? O verbo criou, o pecado destruiu, corrompeu, e Jesus veio em carne e restituiu, restaurou tudo conforme a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e destruiu as obras do diabo. Meu Deus, olha que coisa linda isso. Amados, eles não eram assim, passaram a ser, mas isso não anula que eles são criados por Jesus. Jesus é o seu criador e por isso superior a eles. Diga assim, o diabo e seus demônios não são inimigos de Deus, são os meus inimigos. Se você diz que o diabo é inimigo de Deus, você está dizendo que ele tem alguma chance de ganhar. O diabo tem alguma chance de ganhar de Deus, não? Não, de mim. O diabo tem alguma chance de ganhar de mim, de você? Sim. De Deus, não. De você, sim. De novo, o diabo pode ganhar de Deus? Não. O diabo pode ganhar de você? Sim. Senão Jesus não diria, vigiai e orai. Vede, preste atenção. Preste atenção. Jesus diz, a Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, não meu, o de vocês. O diabo, Jesus está dizendo, o diabo, o vosso adversário, não meu. Jesus já venceu o diabo? Sim ou não? Sim.
E agora o que ele está esperando? O que Jesus está esperando? Que você coloque o diabo. Embaixo do quê? Os pés faz parte do quê? Da cabeça ou do corpo? Os pés de Jesus faz parte da cabeça ou do corpo? Quem é que agora vai vencer Satanás e seus demônios? O corpo. Quem? Jesus, o corpo, a igreja de Jesus. E hoje eu estou pregando essa palavra para levar você à vitória. Eu quero dizer algo para você. Você já tem tudo que é necessário para vencer Satanás e os seus demônios. Tudo que você precisa saber, você está sabendo. Tudo que você precisa ter, você já está tendo. Mas agora você precisa escolher. E é você que escolhe, você que decide. Meu Deus, olha aqui. Você está ouvindo essa mensagem aqui? Não? Oh, meu Deus, estou gostando. Eles foram criados em estruturas para melhor expressar o propósito e o amor de Deus. Tudo foi criado para expressar o propósito e o amor de Deus. E aí eu quero entrar com você em alguns pontos aqui. Eu disse que ele criou tronos, soberanias, principados e potestades. Sim, lembra desse tempo? Deixa eu entrar um pouquinho em cada um deles. Vocês me dão um pouquinho de tempo aí? Só um pouquinho? O que são tronos? Ele diz que ele criou tronos. Isso aqui é muito importante você entender. A Bíblia diz que Jesus criou tronos. O que significa trono? Trono significa lugar onde alguém se assenta e a partir de onde governa. Trono significa lugar aonde alguém se assenta e a partir de onde governa. Trono significa cadeira de autoridade. Quem está ali, manda. Quando você vê quem está sentado naquela cadeira ou naquele trono, essa pessoa tem autoridade. Opa, peraí. Escute o que eu vou falar para você. Todo país, toda empresa, não está na ordem correta aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Todo país, toda empresa, toda família, toda igreja local tem uma cadeira. Que a gente chama de cadeira de autoridade. Podemos chamar de trono. Um país tem um trono. Nós temos aí o presidente da república, nós temos governadores, nós temos prefeitos, nós temos vereadores. Na empresa nós temos o patrão, o dono, nós temos o proprietário. Todo lugar se estabelece uma cadeira. Diga assim, todo lugar, para ser governado, é a partir de uma cadeira. Quem se assenta nessa cadeira, governa. O que significa isso? Deus criou e na sua sabedoria, Ele institui isso. As pessoas, tendo Deus ou não, instituem líderes. As empresas, você tendo Deus ou não tendo Deus, vai ter um líder, vai ter um patrão, vai ter um chefe. Vai ter alguém que toma decisões. Você vai organizar um departamento, vai ter alguém que toma decisões. Você vai organizar a sua família, tem alguém que toma decisões. Você vai organizar um país, tem alguém que toma decisões. Você vai organizar uma ONG, tem alguém que toma decisões. Tem uma cadeira e a partir dessa cadeira se governa. E a Bíblia diz que ele criou tronos, ou seja, ele criou essa cadeira de autoridade. Ele diz, para que as coisas funcionem, precisa ter essa cadeira. Se você tirar essa cadeira de qualquer estrutura, você mata essa estrutura. Cadeiras de autoridade. Trono fala de tomada de posse. Alguém, quando toma posse de um país, senta no trono no lugar do outro. Lembra as guerras? O inimigo entra, conquista um país, vai lá e se assenta no trono. O que ele está dizendo agora? Quem manda aqui? E esse lugar é? Esse lugar é? Meu. Opa, peraí, olha que coisa interessante. Então nós estamos falando o seguinte, isso é assim. Isso funciona assim. E eu quero dizer algo para você. Isso também vale no mundo espiritual. Os demônios, eles vêm numa família, eles vêm numa empresa, eles vêm numa cidade, eles vêm numa ONG,
Eles vêm em qualquer lugar que tem uma cadeira de autoridade e eles vão dizer, isso aqui é meu. E eles vão falar, eu vou tomar isso para mim. Eu vou pegar essa família, eu vou tomar essa casa, eu vou tomar essa igreja, eu vou tomar essa empresa, eu vou tomar esse país, eu vou tomar essa secretaria, eu vou tomar isso, aquilo, outro, eu vou tomar esse lugar é meu para quê? Para que eu possa sentar. Então aqui entra a batalha espiritual. Queridos, escute isso. Os demônios primeiro, e não todos os demônios, existem os soldados, existem os que sentam. Existem aqueles que vão tomar a casa, que vão querer, não vão, em nome de Jesus está amarrado. Eles vão querer tomar a empresa, tomar qualquer estrutura, e eles vão tirar a pessoa do lugar, ou vão usar aquela pessoa que está sentada na cadeira. Diga assim, todo demônio, o império das trevas, quer o trono, quer a cadeira de autoridade. Ou ele vai tirar o marido, ou ele vai mexer na cabeça do marido, ou ele vai pegar o dono da empresa, ou ele vai pegar o pastor da igreja, ele vai pegar o presidente do país, ele vai pegar o governador do estado, toda e qualquer estrutura ele vai dominar. Por isso eu digo para você, a cadeira foi Deus que criou, mas quem está sentado nela não necessariamente. A cadeira é de Deus, porque isso faz parte do reino. Mas quem está sentado na cadeira não necessariamente significa que foi Deus que colocou. Por quê? Porque Deus respeita escolhas. Escolhas. Mas a cadeira, isso é de Deus, faz parte de Deus, criou isso, estabeleça cadeiras. Então o trono fala disso. E a partir dali começa a governar. O que o diabo quer é pegar você, homem. Cadê os homens? Homem, só para homem. A mulherada fecha o ouvido aí. Agora só você, homem. O diabo quer o seu lugar. Você é um xizão na tua testa, assim, ó. Vermelho, assim, de sangue, né? Sabe um X, assim. Não se preocupe, ele não quer matar você. Se ele não matar você, ele quer usar você. Porque ele quer tocar a tua família. Ele quer mexer na sua casa. Ele quer tocar nos teus filhos. Você que é empresário, tem um xizão no você assim também. Você que é qualquer pessoa de autoridade, existe um X na sua vida. E eles querem sentar nessa cadeira. Porque, falo, não falo, falo, não falo. Tudo que é dito nesta cadeira tem autoridade. Qualquer Zé Mané falar qualquer coisa não significa muita coisa. Mas um pai de família deixar ou falar coisa errada tem muito sentido. Meu Deus! Eu queria que vocês guardassem isso. A sua casa tem um trono e o diabo quer ele para ele. E quem pertence a esse trono? A você, pai. Se você não tem marido, a você, mãe, nessa posição, na sua empresa, no seu negócio. Mas, na verdade, de quem é essa cadeira? Jesus. Por que Jesus? Porque Ele é o Criador dos tronos. Diga assim comigo, a única forma de um trono vencer é estando de acordo com a palavra. Quem criou os tronos? Jesus. Como que esse trono vence? Se esse trono estiver alinhado com a palavra. Por isso você, pai, você responsável pelo seu lar, você precisa da palavra de Deus. E em outras palavras, você precisa de Jesus.
Alguém está aqui, não? Agora a mulherada pode abrir o ouvido. A mulherada, cadê a mulherada? Oh. E qual é o seu papel nesse pacote todo aí? Você que tem um marido aí, qual é o seu papel? Auxiliador idôneo. Você auxilia o seu marido nesse papel. Você protege o seu marido. Você firma o seu marido na palavra. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Não? E aí existe soberania. Vocês querem aprender o que é soberania? Ele diz, ele criou tronos e soberania. A palavra soberania ou dominações significa curiotes, que vem da palavra curios. A palavra curios significa senhor, dono, proprietário. Jesus é curios, Senhor Jesus, curios, palavra curios, César, né? Palavra curios. Curios não somente reina, mas se torna também proprietário. Diga assim comigo, dominação fala de dono, fala de proprietário. Ou seja, diga assim comigo, a pessoa que se assenta no trono, quer pegar o trono para si. Diga assim, você que é papai, você que é vovô, né, seu Rubens, né? Bisavô, tataravô, já meus Deus. Diga assim, você que é pai, diga assim, ou você é irmã que cuida da sua casa aí, infelizmente não tem um marido. Diga assim comigo assim, o trono no qual estou assentado não é meu, é de Jesus. Não queira ser o dono do trono. Quem é o dono do trono, Hélio? Jesus. O Hélio também é empresário. Quem é o dono do trono daquela empresa? Jesus. Quem é o dono dessa igreja? Jesus. Agora, me diga uma coisa, entre nós, sinceramente, existe condição de um pai, de um empresário, existe a condição do cara pegar para si? Sim. Por isso a Bíblia diz que eu e você temos como adversário o diabo. E ele tenta pegar você porque ele quer fazer de você dono. Porque na verdade ele quer ser dono. Meu Deus! O que é soberania? Soberania é quem senta no trono. Trono é uma coisa, quem senta no trono é outra. Então, quando você assume o papel de liderança de um grupo familiar, você assume o papel de liderança no departamento, você assume o papel de liderança numa empresa, você assume o papel de marido numa família, você assume o papel, você está sentando no trono e você precisa ter o quê? Temor, reverência e dizer, este trono pertence a Jesus, eu entrego o meu trono, o meu casamento, a minha autoridade é dele. Uau! Eu estou sentado aqui, mas quem é o dono? Jesus. E eu presto contas para o dono. Você presta contas do seu casamento para quem? Você que é marido? Para o dono. Você que é pai, de quem que é os teus filhos? Do Senhor. Do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. E eu estou aqui para cuidar deles. Protegê-los. E ensinar o caminho que deve andar. Para que quando ele crescer, não se desvie dele. Eu e você como sentado no trono, sabendo que ele é o dono, nós prestamos contas para ele. Amém? Você está aqui comigo aqui, não? Estou quase... E existe também aqui... Amados, as trevas visam colocar tronos e colocar demônios neles. Pessoas que que dão legalidades específicas para demônios. Por isso que tem pessoas... O Maurício fez um momento aqui do sexto, que a gente chama de momento de libertação. Amados, o diabo está querendo botar alguma coisa na sua casa. Ele quer de alguma forma tomar a tua autoridade. E você precisa cuidar disso. Anjos caídos com forças específicas para isso. Não é qualquer demônio que se assenta nesses tronos. São demônios específicos.
Coloca para mim Mateus 8, 28. Olha esse texto aqui. Mateus 8, 28, eu ia pular esse texto aqui, mas é muito importante. Tendo ele chegado, está Jesus, ó. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os... Quem que foi receber Jesus? Aqui nessa versão diz 2, outro capítulo, outro livro fala 1 só, mas aqui fala 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Aqui está falando de localização. A tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele... Quem é que estava sentado no trono naquele caminho? Quem é que mandava naquele caminho? Quem é que mandava naquela estrada? Demônios. Você percebe que o diabo senta no trono? E ninguém passa aqui. Existem lugares que não se passam. E não é por causa do chefe da gangue, é demônio que está sentado. Agora olha a continuação do texto. Graças a Deus por Jesus, né? E eis que gritaram, olha o que eles gritaram para Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos? Atormentar o quê? Que tempo é esse? Não. Vocês falaram que ia prender nós no final. E vocês estão vindo já? Espera um pouquinho. A gente sabe que vai ser destruído no final. A gente sabe que vai ser preso no final. A gente sabe que nossos dias estão contados. Mas essa é a sua primeira ou segunda vinda? Antes do tempo, sabe o que significa isso? Os diabos, eles não sabem o tempo, mas eles sabem que está no fim. Agora olha o resto do texto. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Pronto. Então os demônios lhe rogavam. Rogavam para quem? Quem que manda nessa história? O demônio estava sentado no trono ou Jesus? Quem que mandava no caminho que ninguém passava? Ninguém passava. Jesus já estava lá. Eles estão pedindo permissão para Jesus. Você não está ouvindo isso? Eles estão pedindo permissão para Jesus. Por que quem manda naquele caminho? Olha lá. Rogavam, se nos esperes, manda-nos para... Jesus nem tinha mandado eles embora. Jesus nem tinha mandado eles embora, já estava dizendo, se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Versículo 32. Pois ide, Jesus disse, pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, nas águas perecerem. Vocês percebem que eles querem um lugar para sentar? Não posso sentar em gente. Eu não posso entrar no corpo de outra pessoa, porque aquele que manda em tudo chegou. E eles ficaram assim, meu Deus, eu não posso ir para lugar nenhum, porque ele veio. O dono de tudo chegou, o dono de tudo chegou. E agora a gente não pode entrar em ninguém. E eles olharam, tem uma manada de porco ali. Falo, não falo. Por que eles entraram nos porcos? Não tinha ovelha, será que do lado ali? Devia ter. Não tinha os passarinhos voando? Não devia ter. Por que porco? Porque é palmeirense? Não. Não, deixa, volta. Volta. Por que para os porcos? Porque os judeus sempre disseram que os porcos eram imundos. Eles não comem carne de porcos. E como a lei deles dá legalidade e considera o animal imundo, eles pediram para ir para aquilo que os judeus desprezam. Falo, não falo. Aquilo que você despreza, você libera demônios para entrar. Alguém já falou mal de vizinho? Alguém já falou mal do chefe, patrão?
Alguém já falou mal da diretora da escola, da professora? O que você está fazendo? Você está dizendo, são manadas de porcos, demônios, podem entrar. Vocês estão entendendo que hoje é principados e potestades? Queridos, nós não podemos dar o trono para eles sentarem. Porque os demônios vão sentar. E se eles não sentar fisicamente, eles vão sentar através de pessoas. E você tem um outro ponto aqui que é principados. E eu quero, encerrando aqui. Principados. Me dão mais um pouquinho de tempo, só um pouquinho. Principados, a palavra significa arque, no grego. Arque significa começo, origem. Pessoa ou coisa que começa primeiro uma série de iguais. O que é um principado? Principado é o seguinte: eu estabeleço uma situação e a partir de agora tudo vai ser igual. Eu estabeleço um padrão, a partir de agora tudo é igual. Isso é principado. O que é principado? Quando um principado entra numa família, a partir daquele momento tudo se repete. Alguém já ouviu falar de maldição familiar? Uma pessoa morre bêbada. O que vai acontecer com os filhos, netos, bisnetos? Se Jesus não entrar, vai morrer bêbado. O padrão vai se repetir. Porque existe um demônio sentado naquele trono. Tem divórcio nos avós, os filhos vão ter divórcio, os netos vão ter divórcio, os bisnetos vão ter divórcio. Os padrões vão se repetindo. Então eu falei de trono, eu falei de quem senta no trono, e agora eu estou falando de principados. São estruturas de repetição. Quando você olha uma família, você vai ver que tudo é igual. A mesma desgraça, a mesma violência, a mesma depressão, divórcio, traição, drogas. Se não é drogas, cigarro, é algum tipo de vício de outra coisa, mas são vícios. Aqui nascem questões de maldições hereditárias. Quando você tem uma maldição hereditária estabelecida, você pode dizer que existe um principado estabelecido. E isso é um demônio específico, que ele vai perpetuar naquela família, ele vai querer perpetuar naquela família. E eu e você precisamos repreender isso. Vocês já ouviram isso aqui? Não? Mas quem é, na verdade, o nosso modelo? Quem é o nosso modelo? Jesus. A quem nós copiamos? Jesus. A quem nós devemos ser iguais? A Jesus. Jesus se assenta como príncipe. O que significa você ter um príncipe na sua vida? Você ter alguém o qual você se iguala. O que significa ter um rei na sua vida? Alguém que governa na sua vida. O que significa ter um príncipe na sua vida? Alguém que você se iguala. Israel tinha, por exemplo, Saul, que era o rei, e tinha um príncipe chamado Jonatas. E as pessoas se pareciam com Jonas. Os soldados se igualavam ao Jonatas. Só que de repente surgiu um outro príncipe, Davi. Saul continuava rei, mas todo mundo copiava quem agora? Davi. Meu Deus! Eu quero dizer na minha vida e na sua vida, Jesus se assenta no trono. Você entrega o trono para Ele. Jesus se assenta no trono. Jesus governa. E Jesus se estabelece como padrão da tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você é igual a Jesus, né? A sua casa parece com o reino de Deus. Hoje o Lucas também, uma mensagem muito linda do Lucas hoje de manhã. Amados, ele disse algo muito interessante aqui. Muito interessante. Tem muita gente que não precisa ir para o inferno para sofrer. Já, a vida dela já é o inferno aqui. Você não precisa deixar a sua vida ser um inferno. Entregue o trono para Jesus. Entregue o trono para Jesus. Bota fim nessa desgraça. Bota fim nessa maldição hereditária. Bota fim nessa história do diabo na tua família. Bota fim nisso.
Diabo, chega de agir na minha família, chega de agir, já agiu nos meus avós, bisavós, chega na minha vida, e a partir da minha vida, nunca mais. Agora, a partir de agora, na minha família, é Jesus, Ele se senta no trono, Ele é o governador, Ele se assenta no trono do meu casamento, da minha casa, do meu casamento, Ele se assenta no trono da minha empresa. Amados, quantas pessoas aqui, amados, tentam abrir empresa e fale, não consegue fazer a empresa sair do lugar, e se você olhar, você vai ver financeiramente, profissionalmente, os pais da mesma jeito, fracasso. Mas eu quero dizer algo para você, bota Jesus no trono. Coloca Jesus no trono da sua vida. Coloca Jesus no trono do teu casamento. Coloca Jesus no trono da sua empresa. Coloca Jesus no trono da igreja. Amados, quantos de nós pastores, nós estamos assentados no trono e Jesus não manda coisa nenhuma? Por isso que eu gosto do texto que eu li hoje. Jesus é o sumo pastor. As ovelhas que vieram aqui à frente, as ovelhas que estão na nossa igreja, não são nossas. Amado, se você está num lugar, se você estiver aqui, se você estiver numa outra igreja, aonde o pastor se vê como dono seu, sai fora de lá. Meu dono é Jesus. Vocês estão comigo aqui, não? Ah, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Que coisa linda. E nós temos então, por último, não vai dar tempo aqui, mas nós temos os principados e a potestade. O que é potestade? Potestade significa autoridade constituída, habilitada, condição para estabelecer ou realizar alguém. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, a Bíblia diz: quem é este homem? Ele prega como quem tem autoridade. Quando Jesus parou a tempestade e os ventos fortes, os discípulos se levantaram e falaram: quem é este homem que até o vento e os mares obedecem? O que é autoridade? A autoridade é: eu sei como resolver isso. Aqui entra a potestade. Demônios querem... aqui fala de demônios específicos, em áreas específicas. Mas eu quero falar de Jesus. Jesus sabe como resolver esse pepino que você está. Jesus sabe como tirar você da encrenca que você está. Jesus sabe. Ele conhece, Ele tem autoridade sobre todas as áreas. E por que Ele tem autoridade? Porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, significa que Ele sabe. Jesus foi casado, não? Não. Mas ele precisa ser casado para ter autoridade sobre o casamento? Não. Porque ele criou o casamento. Quando ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Jesus sabe o que faz. Confia nele. Entrega a sua vida para ele. Entrega o trono da sua casa, da sua família para ele. Para de ser teimoso. Deixa Jesus governar. Deixa Jesus governar. Deixa Jesus governar. Deixa Jesus governar aquilo que você está tendo autoridade. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo.